nós aqui no nosso Broadcast Connect Your Life. Os caras estão dormindo, gente, pelo amor de Deus. Vamos agora ouvir mais uma palavra pelo nosso pastor China. É isso aí. E aí, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? 20º capítulo de Provérbios. Eu estou muito animado porque quantos ensinamentos nós temos, né? E a gente sabe que estamos tocando no coração de pessoas e certamente você vai enviar uma mensagem para alguém e você vai tocar no coração de alguém e você vai ser edificado por essa palavra também. Eu espero que você tenha esse tempo de oração com o Senhor, esse tempo de comunhão, esse tempo de estar junto com o Espírito Santo. É isso que a gente tem desejado, que a gente tem buscado, estar mais próximo dele, estar mais parecido com ele. E um dos grandes ensinamentos que a gente tem na palavra do Senhor é sobre a proatividade, né? Parece que isso é uma palavra do mercado hoje, do coaching, das mentorias, né? Uma palavra muito usada, muito vendida, muito ensinada, né? Muito divulgada, mas o fato é que ela está na Bíblia, né? E a gente vê homens e mulheres de Deus sendo proativos, né? O pastor Padovan fez uma série, né, da ativação, né, de ativar coisas nas nossas vidas, e pessoas, elas eu sei que os meninos vão arrebentar no comentário hoje aqui, eu vou dar deixa aqui para eles, né? Mas a proatividade é algo muito importante para a nossa vida. E há um contraste, né, entre a proatividade e quando nós não somos proativos, né, quando nós somos muito passivos, muito sem tomar iniciativa. Existe uma distância enorme, né, nas consequências que a gente falou ontem, né, das nossas vidas, né, daquilo que a gente vai poder colher nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, no nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. A gente precisa avançar, a gente precisa dar passos, né, em direção aos nossos sonhos, aos nossos planos e aquilo que Deus tem reservado para nós. E isso tem a ver com proatividade. Olha o que diz o versículo 5 de Provérbios 20. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Quer dizer que esses pensamentos, todos nós pensamos muitas coisas, né? Temos opiniões, né? Tem gente que tem milhões de pensamentos, de opiniões, de ideias, mas essas ideias, essas opiniões guardadas lá dentro, né? Dentro desse poço, né, que a Bíblia diz, elas não têm realização nenhuma. Não adianta você ter ideias, ter pensamentos, ter conhecimento e não conseguir aplicá-los, não conseguir replicar, não compartilhar, guardar só para você. Então você é uma pessoa cheia de tantos conhecimentos que não são aplicáveis. E isso é uma coisa muito legal para a gente pensar, porque todos nós temos muitos talentos, temos bênçãos, dádivas de Deus, experiências que o Senhor nos deu. As tuas experiências ruins também, elas podem servir de grande ensinamento para outras pessoas, a tua resiliência, os nossos fracassos nos ensinam demais e podem ensinar outras pessoas, mas essa gama de conhecimento, de experiências dentro do poço, dentro da nossa mente, não tem valor algum. Então, o texto diz o quê? Quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. O versículo anterior dá uma dica, dá um prenúncio, né, dessa ideia que Provérbios está trazendo para nós. O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Então, não dá para ficar no campo das ideias, gente. Não dá para você ficar no campo de opinar sobre tudo. Quem opina muito é muito crítico e não tem experiência do dia a dia, né? Não sabe o que é a dor real das pessoas, da vida real. Então, não sabe
a experiência, por exemplo, é o empregado que fala mal do patrão. Eu tenho uma experiência assim para contar para vocês, né? De grandes amigos, já vi mais de uma pessoa acontecer isso com eles, né? E trabalhando como empregado, diziam assim, o patrão não sabe de nada, esse cara, se eu tivesse no lugar dele eu ganharia muito mais dinheiro, eu faria diferente e tal. E foram tentar fazer isso sem experiência de ser patrão e quebraram a cara e perderam tudo que tinham, né? Perder economias, recursos de anos. Por quê? Porque ter ideias aqui, opiniões, é muito fácil, né? A gente pode comprar ideias de outras pessoas, a gente tem internet, tem informações, tem vozes te falando, mas o dia a dia é que faz a gente. Então é essa proatividade que te habilita para situações. A gente não precisa ter medo do fracasso, né? Deus está conosco, o Senhor está conosco, nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos ferramentas, temos conselhos que podemos buscar. Mas ficar parado, como diz o texto, né? O preguiçoso, né? O lavrador é um lavrador, mas é um lavrador preguiçoso. E a preguiça é diferente da procrastinação. Procrastinação, a gente empurra aquela decisão para frente, para outro dia. Mas a preguiça, eu vejo assim, ela é pior ainda, porque ela é uma falta de atividade, é uma falta de vontade para a vida. Você precisa expulsar esse demônio da preguiça da sua vida, se ele está querendo te acompanhar, né? Se ele está querendo te amarrar, te prender, né? Essa falta de atividade, né? E aí você fala assim, né, pastor, mas a gente não pode viver no ativismo. Eu concordo com você. Eu concordo, eu também não quero, eu busco esse equilíbrio para a minha vida diária. Isso é realmente um desafio, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, mas a preguiça, a falta de atividade gera morte, né? Gera atrofiamento. Se você não faz exercício, se você não é ativo fisicamente, você vai se atrofiar na sua musculatura. Ela não vai ter resistência, ela não vai executar coisas e movimentos que poderiam ser executados. Por quê? Porque não foi ativo. Então, a atividade tem a ver sim com o reino de Deus. O reino de Deus é um reino em movimento, o Espírito Santo se move. A palavra de Deus diz que nós nos movemos, né, levados pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos ser proativos. Deixe de dar ideias simplesmente, de falar, de criticar, mas faça coisas produtivas. Experimente, ouse, tente. Plante, né, seja um lavrador que planta coisas boas, né? Tente desenvolver projetos que vão beneficiar outras pessoas, que vão abençoar a tua casa, a tua vida, né? Seja proativo, vai pintar uma parede da sua casa, construa algo. Se você de repente tem outro tipo de habilidade, usa a tua habilidade intelectual para tocar em outras pessoas. Experimente, saia da mesmice, vá estudar, faça algo diferente, seja proativo. Isso faz parte do reino de Deus. Não fique na caverna, não fique escondido, né? Tem algo muito extraordinário dentro de você que não pode ficar no fundo desse poço. Tem que sair, tem que brilhar, tem que trazer vida para você e trazer vida para outras pessoas. Deus te abençoe, seja proativo. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, estamos de volta agora para os comentários do comentário. Tamo mesmo? Tamo mesmo? Tamo. Tá valendo. E aí, China falou então sobre, principalmente, proatividade, que eu anotei aqui. E aí eu vou falar um pouquinho, aproveitar que eu tô com a fala agora. Primeiro ponto que eu queria falar com todo mundo aí, a gente que tá aqui, vocês estão escutando a gente, vendo a gente, é que o principal ponto da proatividade não é aquele ponto empresarial, né, que a gente vê uma vassoura caída, você tem que ir lá e pegar aquilo, você tem que tomar a iniciativa para fazer as coisas. Não é esse o ponto. O principal ponto é que a proatividade ela tem que ser com a gente mesmo. Tem que começar com uma responsabilidade de sermos proativos com a gente mesmo. O ponto que eu quero falar é o nosso corpo, as nossas atitudes, a vida que a gente leva emite sinais, que são sinais assim, o que está acontecendo na nossa vida, para onde que a gente está indo. Um sinal, uma anotação que eu fiz aqui é
quem não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo depois para cuidar da sua doença. Ou seja, se você não está tendo proatividade para cuidar da sua saúde, que sem saúde você não consegue ter tempo para ficar com sua família, porque você vai gastar dinheiro com médico, vai gastar com tratamento, você tem que cuidar da sua saúde. Esse é o ponto que eu quero falar, porque o China não falou disso, né? Ele não falou da saúde, mas eu quero falar um pouco da saúde, porque é uma proatividade, é uma tomada de decisão responsável sobre o seu corpo. Então a ordem é espírito, alma e corpo. Se a sua alma, o seu desejo de consumir, de fazer coisas que não fazem sentido para você, isso está gerando uma quantidade de acúmulo de energia para você mesmo, isso aí não está fazendo sentido, porque você está sendo dominado pela sua alma e não pelo seu espírito. Então, o seu espírito tem que dominar sobre a sua alma e a sua alma domina sobre o seu corpo. O que eu quero falar, então, é a proatividade. Ela tem que começar de você, de dentro de você, para cuidar de você, para dar aos outros. Não tem como amar as outras pessoas se eu não amo a mim mesmo. Samuel, como é que você explica a proatividade, então? Você falou assim, a sua própria proatividade. Como é que você gera proatividade nos outros, então? Se você falou isso, é porque tem uma segunda proatividade, é isso? A gente só consegue... É o primeiro ponto, né? A gente não consegue mudar os outros. Isso é a maior tolice que existe. Então, eu não consigo gerar proatividade em ninguém. Eu consigo incentivar ou motivar os outros a terem proatividade, sendo eu a proatividade, ou tendo eu o ato de proatividade. Legal. Bacana. E aí, galera? Vamos lá esquentar esse podcast aqui, falar sobre proatividade versus ativismo. Quer falar aí, Thiago, versículo 19, que é o principal que você anotou, 19 ou 20? Não, o versículo 5 é o principal. Só pegando um pouco aí do versículo que o pastor China leu pra gente, isso é bem interessante, porque eu acredito que muita gente tem muitas ideias e muitas coisas. Às vezes a gente se reúne, né? Eu brinco muito com a Carol e com a Débora, né? A Débora, para quem não conhece, é cunhada do Thiago. Eu falo, eu falava assim, eu falo pra Carol, né? Que a Carol, não sei se vocês sabem, gente, mas a Carol faz um bolo muito, muito bom. Já tô fazendo merchan aqui. E a gente sempre brinca, você poderia ter uma ideia de fazer uma confeitaria, de fazer uma coisa assim e tal, você poderia ter uma ideia disso, uma ideia daquilo, uma ideia daquilo outro. E a gente olhando para nós mesmo, isso só foi um exemplo, claro, o tempo todo, nós temos ideias, e muitas coisas para melhorar nisso, para melhorar naquilo. O que eu posso melhorar no meu trabalho isso, eu posso melhorar na minha igreja aquilo, eu posso melhorar algo para minha família naquilo outro. E esse versículo é muito claro que se você não tem aquela ativação de você colocar aquilo para fora, de você começar a agir, de você começar a trabalhar naquilo, que muitas das vezes você coloca ali na sua caixinha de ideias e fala, um outro dia eu abro ali e vejo novamente. E se você mantém aquilo ali, cara, esquece. Aquilo você vai colher no tempo errado, entende? Aquilo já passou, o tempo já se foi. Aquilo que gerou dentro de você não vai ter uma outra oportunidade de você executar, sabe? E o que essa palavra nos traz é muito bacana. Nesses dias eu até criei uma coisa no meu Instagram que eu falei assim, modo avião off, né? Assim, muitas das vezes a gente entra no modo avião e a gente para certas coisas. Eu acho que eu não preciso aprender mais isso. Eu acho que eu não preciso estudar mais aquilo. Eu acho que eu já li a Bíblia, o tempo já é o suficiente, eu não preciso mais ler. Eu não preciso mais fazer tais coisas. Eu não preciso estar 100% ali ajudando na minha igreja, ajudando com a minha família. A gente coloca aquele modo avião ativado. Sendo que isso, cara, faz você ser uma pessoa sem ser proativa, né? Sendo que o que você tem que fazer e o que essa palavra nos faz é que o tempo todo Deus implanta em você ideias. E essas ideias têm que aflorar. Então, nós devemos e temos que ser proativos. Nós temos que realmente sacar a preguiça da nossa vida e jogar fora
e o tempo todo ser proativo e executar, porque a gente vê hoje pessoas que foram, né, eu vou dar um exemplo, que tinha empresa de milhões e faliram, e aí do nada escreveram um livro de como ela se reergueu e é best-seller aí, vende milhões e milhões de cópias, ajudando outras pessoas a atingir o nível que ela atingiu. Então, assim, o que essa palavra nos traz hoje, e eu vou até deixar aqui com vocês, é que, o segredo é sacar a preguiça de dentro de nós e desligar o modo avião. Boa. Muito Trouxe o modo avião aí. É legal. Quem que pode dar um exemplo aí de proatividade? Dá um exemplo, Badu, de proatividade, então, você que falou sobre isso. Cara, um exemplo de proatividade... Que você fez. Quando a gente veio aqui para os Estados Unidos, né? Eu não sabia nada de inglês. Então, Você pediu um hambúrguer no McDonald's, que eu tô sabendo, um hambúrguer. Tem. Só pra vocês terem uma ideia. Eu chegava no McDonald's e eu falava assim, em vez de eu pedir, eu falava I am cheeseburger. Tipo, a galera não entendia. Então, só pra vocês verem como que era o negócio. Please, excuse me. I am cheeseburger. I am cheeseburger. Mano, outra oportunidade eu vou contar, que o tempo tá corrido. Vou contar Mas pra igreja, uma outra aquilo, cara, foi uma coisa que, tipo assim, eu não posso me acomodar nisso. Ah, não, é porque eu não sei falar, eu não aprendi, eu não tive oportunidade, isso, aquilo, outro. Eu cheguei em casa, eu falei assim, a partir de agora, eu vou começar a dar mais atenção e aprender o inglês. Eu, pelo menos, vou a pedir o hambúrguer do modo certo. Então, é isso, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, porque... Aí evoluiu, né? Você fala assim, please, I am 2 hambúrgueres, please. Ou please, mas legal, I am number one. Legal, você trouxe um exemplo prático, né, cara? É isso que a gente precisa aqui. A gente tá falando, mas às vezes, o que a gente tá fazendo, né, do que a gente tá falando, né? Então, acho que uma coisa que você fez também, você montou uma empresa, né? Você fez, vou montar uma empresa, vou trazer... algo que recurso diferenciado, né? Legal. Exato. E a gente o tempo todo tem que estar inovando em algo. E não digo nem só em questão de a gente montar uma empresa. Eu acho que se a gente olha hoje, foi o que foi comentado no broadcast passado, a gente olha e vê que a nossa vida tá errada, a gente tá cometendo vários erros. Espera aí, eu tenho que analisar, eu tenho que tomar a atitude de mudar o quadro. Eu tenho a oportunidade no dia seguinte ser diferente. Então, para isso, tem que gerar essa proatividade em mim, porque os meus resultados é que vai mostrar para as pessoas que eu mudei. Não é eu falando. Isso é legal. Isso é legal que você falou, e é uma batalha que a gente tem todos os dias, né, cara? A gente assumir nossas culpas, nossos erros, e ao invés de a gente ficar querendo e procurando pessoas melhores, a gente tem que ser uma pessoa melhor. A gente enxerga o mundo com aquilo que está dentro de nós. A gente tem falado muito isso aqui, Samuca depois pode falar também, e Tiago. Mas está em nós a solução para o nosso problema. A Bíblia fala de que reclamam os homens dos seus próprios pecados, né? Quando a gente assume nossos erros, a gente começa a falar, cara, a gente para de culpar os outros. Aí você fala, peraí, eu sou o dono da minha vida, eu sou responsável por tudo isso, então eu vou dar a direção que tem que ser dada, porque Deus é comigo. E aí reduz o vitimismo, né? Reduz o vitimismo, porque o que mais tem visto hoje o que a gente mais tem escutado esses dias são pessoas reclamando, né? E reclamação é reclamar 2 vezes, e reclamando sem fazer nada. O pastor Chico falou sobre ativismo, né? Às vezes a gente se encontra trabalhando bastante, porque na igreja, principalmente, tem poucas pessoas tem muitas pessoas, aliás, tem poucas que fazem muito e muitas que não fazem nada. É muito louco isso. É uma frase que eu falei, cara, é isso. Então, qual é o nosso papel? Então, ativar pessoas. Esse versículo fala, ei, preguiçoso, faz alguma coisa, cara, né? Toma vergonha nessa cara, levanta cedo, vai trabalhar, vai trazer o pão, vai consertar, vai pintar uma parede, vai fazer um muro, sei lá, alguma coisa que o pastor Regina falou, né? Aqui nos Estados Unidos eu aprendo muito com a cultura, porque a gente tem empresa, lá desde o Brasil, eu vi uma vez um café aqui, Thiago, eu reparei isso lá em Miami outro dia, num cafezinho, eu vi que não tinha ninguém do café, só estava eu, e na época o meu irmão, e a Valéria, se não me engano, e eu reparei que não tinha ninguém, tava todo mundo se movimentando, cara, arrumando coisa. Então, você sempre em movimento, porque o movimento atrai uma atmosfera de negócio, de criatividade, de inovação, de cliente.
Né? Então, se você não se movimenta, cara, nada acontece. Né? Então, trazer isso porque é um antídoto contra a preguiça, é você falar para sua mente, aqui não, né? Aqui não vai ter preguiça, eu vou acordar cedo, eu vou produzir, eu vou transbordar. Né? Exato. Não ames o sono para que não empobreça. Uau! Boa. Versículo 13. Vai, Thiago, solta o comentário, é a bomba. A gente já está bem avançado no tempo. Eu quero só dar um 180 aqui, falar algo um pouquinho diferente daquilo que foi comentado, só para a gente não perder um pouco. Eu gostei do do foco 180, também. porque muita gente fala assim, eu vou dar um 360, o cara vai no mesmo lugar, né? Vai voltar para o mesmo lugar. Você pode usar qualquer ângulo, menos o 360. Se eu falasse, vou dar 1 grau, aí poderia ser... Você precisa dar um 360 na sua vida. Cara, como assim? Voltar para o mesmo lugar, pô? Existe um versículo que ele é repetido 2 vezes aqui, que é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas quando elas acontecem. O versículo 10 e o versículo 23 diz assim: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e de 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Versículo 23 diz: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Uau. E quando a gente vê isso, e eu quero só ler mais um versículo aqui, que é o versículo 14, fala assim: não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Uma das coisas interessantes, eu estou trazendo isso para a gente aqui, porque a gente falou bastante de negócios, finanças, empresas e ter as coisas. Uma das coisas que eu aprendi crescendo no meio evangélico, infelizmente, assim, a gente tem existem muitas pessoas que passam necessidade, né? Muitas pessoas pobres, muitas pessoas que realmente precisam de ajuda financeira. E muitas vezes a gente foca muito, presta bem atenção no que eu vou falar, se você estiver escutando esse áudio, escute até o final, não pare no meio da minha frase, por favor. E infelizmente, às vezes a gente foca muito nessas pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda, e a gente fala muito dos órfãos, das viúvas, e isso é uma coisa extremamente importante, ponto final. O que acontece, que eu quero trazer esse versículo, junto com a questão do comprador que fala que não presta, não vale, é a questão de como nós tratamos as pessoas, tanto nos negócios quanto dentro da igreja, porque quando a gente foca muito, por exemplo, assim, eu já ouvi pastores que o foco é vou só ajudar o carente, vou só ajudar o pobre, às vezes chega uma pessoa mais bem de vida e ele não dá muita atenção, aquele cara ali tem dinheiro, mas né, a gente tem que cuidar dos órfãos, da viúva, e a gente não precisa ajudar as pessoas. E a gente esquece que a igreja, ela não é para focar somente na questão financeira das pessoas. Nós temos que focar no espiritual, nós temos que focar na pessoa, no intelecto. Ou seja, quando nós chegarmos perante Deus para orarmos também, o interessante é a gente não ficar com uma balança que fala assim: Senhor, abençoa os pobres e necessitados e tira daqueles que têm muito. Porque eu já ouvi isso acontecer. É uma balança adulterada. Essa balança adulterada, essa balança com 2 pesos e 2 medidas, que as pessoas elas focam muito em dizer... elas focam muito em dizer, tira lá do Bill Gates, dá um pouquinho para mim, ou tira lá do Jeff Bezos, ou do Elon Musk, ou do Mark Zuckerberg, o que seja, para poder trazer isso para outras pessoas. Então nós, como cristãos, e quando nós fazemos negócios, nós temos que tomar muito cuidado como nós tratamos as pessoas e como nós tratamos as pessoas que compram e aqui vendem também. Porque quando ele fala assim, não presta, não vale tanto. Quantas vezes já ouvi com as pessoas da minha família lá no Brasil, principalmente lá em São Paulo, que tudo para eles é assim: você vai comprar lá, quanto tá essa caneta? R$1. Mas R$1 eu não pago nunca nessa caneta. Eu te dou 50 centavos. Se eu tiver vender por 50, eu levo. Aí a pessoa vende, depois ela fala: nossa, tá vendo? A canetinha que eu paguei 50, vou vender por R$1. E a Bíblia condena isso. A Bíblia não condena você fazer um bom negócio, a Bíblia não está dizendo não negocie. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui é que nós, às vezes, tentamos... algo que até o Padovan falou que é muito importante. Às vezes, para a pessoa se achar melhor, ela diminui a outra. Às vezes, num negócio, para você ter um desconto, você fala que aquilo não presta, que aquilo não vale. E às vezes a gente faz isso com pessoas.
A gente olha pessoas, às vezes, que tem até uma certa posição e fala, aquele ali não... já é muito arrogante porque tem a certa posição, tem certo algo, mas aquele irmãozinho ali é simples. Porque as pessoas confundem, às vezes, ignorância com simplicidade, elas confundem a pobreza com simplicidade. Então, nós não devemos ter uma balança com 2 pesos e 2 medidas. Quando nós chegarmos, tratarmos as pessoas da mesma maneira que eu trato o Padovan, com respeito, eu tenho que tratar alguém que eu nunca conheci. E é isso que Deus está nos ensinando. E essa palavra é muito, mas muito importante para nós, porque ele vai conectar no versículo 7, que diz assim, o justo anda na sua integridade e felizes são os seus filhos depois dele. Então, se nós queremos realmente sermos pessoas íntegras, nós temos que entender como tratar as pessoas, como fazermos negócios, como ter uma balança, como medir as coisas, como responder, como ouvir, para que nós realmente sejamos pessoas que possamos ser exemplos, como o Badu falou, para outros. E o Redcast hoje a gente sabe que ficou um pouco mais extenso, mas creio que foi muito bom a nossa conversa. Foi muito boa a nossa conversa. Eu, por exemplo, particularmente aprendi bastante e fico feliz de poder compartilhar. Só lembrando vocês, continuem a nos ajudar aí, dá um like aí no YouTube, segue a gente no Spotify, compartilhe com as pessoas, porque uma das coisas que às vezes você que está aí pode não ver, é que a gente se alegra muito quando a gente vê um likezinho lá, a gente vê que alguém está realmente escutando, a gente chega na igreja, final de semana mesmo, uma das pessoas da igreja falou, nossa, eu escuto todos os dias, é muito bom. E isso, né, você pode estar vendo o vídeo agora, quem está vendo, a gente já dá um sorriso, já dá uma animada, e realmente esse é algo que nós fazemos para Deus, para vocês, assim, no sentido de o nosso melhor e tudo aquilo que a gente pode oferecer. E aí, segunda-feira estamos de volta com o capítulo 21. Deus te abençoe, bom final de semana e nos vemos então. Valeu, gente. Valeu.